A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós estamos na aula de número 46. Vamos meditar em Provérbios no capítulo 25. Se você gosta de ser mais sábio e tomar conhecimento a respeito dos conselhos de Salomão, para ter uma vida mais próspera e feliz, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender vários conselhos que vão lhe ajudar a resolver situações da sua vida e a ajudar as pessoas que são queridas para você a resolver os problemas delas com mais facilidade. O versículo 1 começa dizendo assim: Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Quando nós lemos esse versículo, nós vemos que o livro de Provérbios, ele não é um livro fechado, que o rei Salomão, que é o autor desse livro, nós vimos isso na aula número 1, que é o título Por que estudar Provérbios? Aí você pode acessar essa aula aqui no canal e as aulas anteriores, até a aula 45, aqui no canal na seção das playlists. Lá tem uma playlist escrita assim, Provérbios Janeiro 2024. Nessa playlist estão todas as aulas deste curso que nós estamos gravando agora, que é a aula de número 46. Na aula de número 1, nós dissemos que o livro de Provérbios foi escrito por 3 autores. O capítulo 30 e o capítulo 31 foram escritos por outros autores, e do capítulo 1 até o capítulo 29, o autor é Salomão. Agora, Salomão escreveu um livro fechado de provérbios? Não. Nós chegamos a essa conclusão já quando nós lemos o capítulo 24. Vamos voltar para o capítulo 24, vamos aqui até o versículo 23, e nós vamos ver que está escrito assim no versículo 23: Também estes são provérbios dos sábios. Então, nós vemos aqui que do capítulo 1 até o capítulo 24, no versículo 22, existe uma sequência que foi achada pelos escribas, que reuniram todos os escritos do rei Salomão para compor o livro de Provérbios. E, no meio desses escritos, eles acharam alguns provérbios que, veja, nem são de Salomão, estavam entre as coisas do rei Salomão. Então, eles juntaram aqui, do versículo 23 até o versículo 34 do capítulo 24 de Provérbios, existem aqui alguns provérbios aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 provérbios que eles encontraram no meio dos provérbios de Salomão e que eles viram ali. Provavelmente encontraram alguma anotação do rei Salomão dizendo que esses provérbios aqui ele tinha anotado de alguém. Então, como estavam ali, eles incluíram no livro de Provérbios. E quando nós voltamos aqui no capítulo 25, nós vemos que existe mais uma vez essa frase: Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. O rei Ezequias foi rei de Israel muito tempo depois. Logo depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão não conseguiu manter o reino de Israel unido. Houve uma separação. As 10 tribos do norte ficaram com um empregado de Salomão que se chamava Jeroboão. As 2 tribos, que eram as menores, que ficavam na região sul do país, ficaram sob o governo de Roboão, que era o filho do rei Salomão. Depois de Roboão, houve vários reis, até chegar a Ezequias. E os homens de Ezequias, que era rei de Judá, estavam ali, avaliando os documentos que encontraram do rei Salomão e encontraram esses provérbios em outros escritos e, entendendo que eram provérbios, trouxeram para a coleção de provérbios aqui no capítulo 25. Então,
A primeira informação que nós precisamos ter é uma informação sobre a composição do livro de Provérbios. Agora, tirando essa observação, vamos agora meditar nos provérbios que estão aqui no capítulo 25. Só para antes de começar aqui essa meditação, esses provérbios do capítulo 24, que estão ali do versículo 23 até o versículo 34, eles são provérbios de Salomão na medida em que Salomão escutou esses provérbios de sábios. E quando o rei Salomão avaliou esses provérbios, ele os considerou como ensinamentos que deveriam ser registrados por ele, que deveriam ser levados em consideração. Então, quando Salomão está ali olhando, meditando em provérbios de outras pessoas, e ele fala: esse provérbio eu vou colocar na minha coleção de provérbios, ele está passando pelo crivo da sabedoria que ele recebeu de Deus, para considerar que esses provérbios realmente deveriam ser obedecidos, deveriam ser observados. Considerando que o rei Salomão escreveu tudo o que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos considerar que quando ele leu esses provérbios de outros sábios e ele disse: esses provérbios são provérbios que devem ser obedecidos, e ele colocou na sua coleção, então ele foi ali o representante do Espírito Santo, o representante de Deus, dizendo que esses conselhos são inspirados por Deus e devem ser colocados na minha coleção. Então, quando esses provérbios entram na Bíblia, alguém pode dizer: mas se está escrito no versículo 23 que esses são provérbios dos sábios e não é de Salomão, então talvez não seja a palavra de Deus. É palavra de Deus porque o rei Salomão os considerou palavra de Deus e o incluiu na sua coleção. Agora sim, vamos começar a ler os versículos seguintes. Versículo 2: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Bem, esse versículo nos mostra uma coisa. Deus, ele criou os céus e criou a terra no princípio. Nós vemos isso no livro do Gênesis, no capítulo 1, que é o livro do começo. Gênesis significa começo, significa princípio. E Deus, ele criou muitas coisas e no começo Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse para eles que eles crescessem a humanidade, que eles dominassem sobre todas as coisas. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, ali no versículo 28, que Deus fala para eles assim: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. Então Deus, ele deu uma ordem para o primeiro homem. A tarefa, e para a primeira mulher, a tarefa de vocês é dominar sobre todas as coisas. Eu já criei os peixes do mar. Existem milhares e milhares de espécies ali. Eu já criei as aves dos céus. Existem milhares e milhares de aves ali. E eu já criei os animais da terra. Existem milhares e milhares de animais sobre a terra. Só para você ter uma ideia do tamanho da glória de Deus, estando no ano de 2024, que é o momento em que eu estou gravando esse vídeo, todos os dias os biólogos e os estudiosos de zoologia descobrem várias e várias espécies novas. Eles descobrem novos animais, novos peixes, novas aves, e eles estão o tempo todo catalogando esses animais. Se você buscar informações relativas aos planetas, às galáxias, ao universo, os estudiosos de astronomia estão o tempo todo descobrindo novas galáxias, novas estrelas, novos astros, novos lugares que
a humanidade ainda não havia descoberto porque não tinha equipamentos para descobrir. À medida em que a tecnologia avança, em que as lentes de aumento também são aperfeiçoadas, o ser humano tem acesso a mais lugares. Na medida em que existem várias naves espaciais com robôs que podem explorar os outros planetas, a humanidade está descobrindo novas coisas. E a cada vez que a humanidade descobre e descobre e descobre, ela vai percebendo o quanto a glória de Deus é grande. Um dos atributos de Deus é a imensidão. Deus, ele é imenso. Nós não podemos imaginar qual é o tamanho do Deus que criou todas as coisas. E veja que esse Deus tem como glória encobrir o negócio. Deus, ele criou muitas coisas e ele deixou todas elas em segredo. Elas estão ali para serem descobertas. É como um pai que, quando quer brincar com os seus filhos, coloca vários presentes, um para cada um deles, e esconde pela casa e diz para os seus filhos assim: existe aqui presentes para cada um de vocês. Aqueles que descobrirem recebem o presente. Então, os homens que estão na terra, que receberam a tarefa de dominar sobre as águas e sobre os peixes do mar, sobre os céus e sobre as aves, e sobre a terra e sobre os animais da terra, precisam se dedicar, se debruçar em descobrir, em investigar o que existe para que possam trazer, receber os presentes de Deus. Aquele que descobriu que colocando uma vela num barco seria possível usar a energia do vento para poder navegar, ficou com a glória. A glória de que nós podemos navegar, nós podemos dominar o mar usando uma vela. Então, aquele que colocou pela primeira vez, que teve a ideia de colocar uma vela num barco, começou a dominar os mares e começou a dominar a força do vento e começou a navegar e a descobrir novos lugares. Todos aqueles que se debruçarem em investigar tudo aquilo que foi criado por Deus podem descobrir novas riquezas de Deus a cada dia. Fica aqui, portanto, um convite nesse versículo 2 para mim, para você, para nós. O que nós podemos estudar? O que nós podemos investigar? Quais são as manifestações da glória de Deus que nós nem conhecemos? Quanto Deus é grande e nós muitas vezes ficamos presos dentro de um quarto, trancados, em tristeza, em depressão, porque aconteceu um problema com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa saúde, e nós ficamos ali pensando que o nosso mundo é pequeno e se resume à minha própria vida. Quando nós olhamos esse versículo, que a glória de Deus é encobrir o negócio e que existem tantas coisas para nós olharmos, nós podemos perceber: Deus é muito maior do que o problema que qualquer pessoa pode estar agora enfrentando. Deus, ele é maior e ele garante que, se o seu corpo físico perecer, você pode estar com ele na eternidade para os céus. Nós somos uma alma tendo uma experiência no corpo físico. Se você pensa que a sua vida é apenas o seu corpo físico, com as suas dores e com as suas limitações, então para você a vida é apenas viver aqui na Terra. Muitas pessoas não percebem, não entendem que nós somos uma alma e que essa alma é que é eterna e que ela deve voltar para Deus. Então o nosso corpo deve ser dedicado
para adorar a Deus. O nosso corpo deve servir para Deus, para manifestar a glória de Deus. Porque na eternidade, para onde a nossa alma vai, que a nossa alma é eterna, nós teremos acesso a Deus apenas se tivermos escolhido viver aqui na terra fazendo a vontade dele. Então aqui o texto fala, a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Por que o texto fala que a glória dos reis é tudo investigar? Porque os reis são aqueles que normalmente se interessam em ter mais instrução, informação e conhecimento. O cidadão comum, muitas vezes, é aquele que diz: eu não vou me preocupar com a política, eu não vou me preocupar com esses negócios. É muita coisa para se preocupar. Então, se você é dessas pessoas que toma como decisão levar a vida de uma maneira muito simples, você não vai descobrir muitas coisas. Mas aqueles que assumem a posição de governo, aqueles que assumem a posição de buscar conhecimento, saber o que fazer com relação à sua saúde, que esportes praticar, o que comer, como se alimentar, como ser melhor no sono, como ser melhor na produtividade, como ser melhor na criação de um negócio, como ser mais rico, tendo uma vida mais abundante, procurando aprender novas coisas. Pessoas que têm essa iniciativa, que buscam conhecer as coisas relacionadas a como melhorar a cidade, são pessoas que estão atrás de novas informações, novos conhecimentos o tempo todo. Pessoas que fazem isso, elas estão obedecendo ao mandamento de Deus. Mesmo aquele que é ateu, quando ele está buscando e investigando, ele está obedecendo a Deus, porque Deus deixou um comando para a humanidade: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra. Deus criou todas as coisas para serem dominadas. Ele já conhece todas as coisas, mas cabe a nós dominar. E detalhe, dominar sobre as águas, os céus e sobre a terra. Então, se analisarmos bem o que Deus disse, é como se Deus dissesse: descubram como você pode nadar, como você pode mergulhar, como você pode ter acesso e estudar cada um dos animais que existem nos mares, como você pode estudar os golfinhos, os cavalos marinhos, todos os tipos de peixes que existem, como você pode encontrar mecanismos para voar, para chegar até os céus, para descobrir cada uma das aves que existem. E os seres humanos foram descobrindo isso. Talvez as pessoas perguntassem antes de descobrirem um avião: como é possível dominar os céus? E talvez quem viveu e não viu o avião tenha dito: Deus é louco. Quando ele fala dominai sobre os céus, não tem como nós dominarmos sobre os céus, porque as aves estão lá em cima, não tem como. Mas alguns anos se passaram e inventaram um avião. Quem viveu antes de ver o telefone celular e a revolução que o telefone celular opera, que traz a possibilidade de uma pessoa estar em um país e com uma única chamada telefônica conseguir conversar com pessoas de qualquer parte do mundo, a pessoa poderia dizer: é impossível. Como é possível fazer a filmagem de toda uma cidade e passar para o mundo inteiro? E tudo isso foi sendo descoberto. Tudo isso foi revelando a glória daqueles que foram descobrindo cada uma dessas coisas. Quando o Cristóvão Colombo estava lá na Europa, tendo a ideia de que o planeta Terra era redondo
e de que seria possível existir outras terras, e ele conversou, trouxe essa ideia para os reis. Foram os reis que disseram: nós vamos investir nesse negócio. Então, quando o texto aqui fala que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar, Salomão entendeu que os reis, eles têm essa característica, eles estão sempre governando, estão sempre reinando, estão sempre querendo descobrir novas coisas. Hoje, nós podemos interpretar esse versículo dizendo que os reis são aqueles que pesquisam, são aqueles que estudam, mas até mesmo os pesquisadores, eles são patrocinados por bolsas de estudos que são pagas por governos. São os governos que investem recursos públicos para que seja possível a instalação de universidades e para que sejam feitas pesquisas. Se bem que hoje em dia existem universidades privadas, mas até as universidades privadas recebem investimentos, que também são públicos, para que a infraestrutura possa ser possível para as pesquisas. Então, o versículo 2 é um convite para que os homens busquem descobrir novas coisas e traz uma revelação. É Deus dizendo assim, mostrando para nós o quanto ele é imenso. Quantos planetas ainda não foram descobertos? Quantas galáxias ainda estão em estudo? Quantos robôs foram enviados e estão estudando o solo dos outros planetas? Tudo isso são coisas que estão sendo descobertas ainda em 2024 e os homens que estão na frente dessas investigações têm muitas perguntas. Eles ainda têm muitas e muitas perguntas. Quando você conversa com eles, eles falam: ainda precisamos descobrir, será que os seres humanos conseguiriam viver sem nenhum equipamento nos outros países? Qual a temperatura dos outros países, dos outros planetas? Qual o solo dos outros planetas? Existe água nos outros planetas? Existe terreno que pode receber construções nesses outros planetas? É possível fazer essas viagens espaciais com qual facilidade? A própria invenção do carro, muitos anos atrás, quando se usavam os cavalos e as carruagens, também foi uma grande evolução. Então nós vemos que tudo isso que está criado hoje, por acaso, já não poderia ter sido criado no primeiro dia que Deus disse para Adão e Eva: dominai sobre as águas, sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os céus e sobre a terra? Obviamente que todos os materiais que estão na natureza já estavam disponíveis para que os homens criassem tudo o que está criado hoje. No primeiro dia já era possível construir uma nave espacial e levar a humanidade para descobrir os outros planetas. Mas foram necessários muitos e muitos anos para chegarem até esse nível de conhecimento e de tecnologia. Agora, nós estamos vivendo um tempo em que estão estudando a desmaterialização. Logo vão descobrir aquilo que o filme Jornada nas Estrelas mostrava. Você entrava numa máquina, aperta um botão, você se desmaterializa e aparece em um outro lugar de maneira rápida, em poucos segundos. Você pode pensar, isso é um absurdo? Se falassem que seria possível inventar um avião antes de terem visto um avião, poderiam dizer, isso é loucura. E, no entanto, isso aconteceu. Então, a nossa ignorância sobre a glória de Deus nos faz pensar que isso é impossível. Mas se você, por exemplo, abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8,
você vai ver ali que Filipe estava pregando para um etíope que ia numa carruagem e que estava lendo o livro do profeta Isaías e que ele não entendeu. E Filipe disse para ele: Você entende o que você está lendo? E aquele etíope disse: Como vou entender se não tem quem me explique? E Filipe entrou naquela carruagem, explicou a palavra e batizou aquele etíope naquela localidade porque havia águas ali por perto. Logo depois que Filipe batizou aquele etíope, a Bíblia conta que ele foi trasladado e se viu em outro lugar. Então, esse texto de Atos dos Apóstolos mostra que Deus tem poder de trasladar a pessoa de um lugar, ele estava em um lugar e de repente ele apareceu diretamente em um outro lugar. Então, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, você já parou para pensar que se Deus pode trasladar, tirar você de um lugar e colocar você em outro, em um piscar de olhos, é possível a desmaterialização do corpo para você desaparecer daqui e aparecer em outro lugar. Isso está ali em mistério, revelado em Atos dos Apóstolos no capítulo 8. Mas a glória de Deus é encobrir o negócio. Mas a glória dos reis é tudo investigar. Está para a humanidade, para os reis, para aqueles que pesquisam e investigam as coisas, descobrir como isso pode acontecer, como ser trasladado de um lugar para outro em segundos pode acontecer. Deus já mostrou que isso é possível quando trasladou Filipe de um lugar para outro, em um piscar de olhos. Cabe aos homens agora descobrir como fazer isso. Quem olha hoje fala: isso é impossível. Mas se a humanidade viu essa possibilidade, e quem escreveu aquela série Jornada nas Estrelas viu, então isso pode existir, porque viram o avião antes dele ser produzido, viram os carros antes deles serem produzidos, viram a descoberta das vacinas antes que elas fossem descobertas. Tudo o que é possível de você ver é possível de você alcançar, mas vai depender do tempo da investigação. Então, esse versículo 2 nos deixa alguns ensinamentos. Deus é muito grande. Ele é realmente imenso. Ele é realmente sábio. Ele criou cada animal, ele criou cada ecossistema, ele criou todas as coisas e todas elas estão conectadas umas com as outras e tudo faz sentido. Mas para nós podermos conhecer mais a glória de Deus, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós investigamos, quanto mais nós avaliamos as coisas, mais e mais se descobre a grandeza de Deus. É impossível, quando você começa a estudar e se maravilhar com tantas descobertas, pensar que tudo foi criado de maneira aleatória. Quando você vê que cada coisa encaixa com a outra, você vê que Deus existe, você vê que Deus realmente é real. Quando você entra em uma casa e você vê uma organização, uma mesa com algumas cadeiras em um canto, em um outro canto, uma cama, em um outro canto, equipamentos de utensílios de uma cozinha, você sabe, alguém estava aqui. Alguém colocou essas coisas aqui. Alguém construiu esse lugar. Assim também a Terra, quando nós descobrimos as coisas e quando os homens descobrem novos planetas, eles descobrem alguém fez com que essas coisas existissem aqui. Não podemos dizer que as coisas surgiram ao acaso. Quando investigamos as coisas, precisamos entender: existem muitos tesouros escondidos, que Deus deixou escondidos e que nós ainda não sabemos e não conhecemos.
Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 13 assim: agora nós conhecemos em parte, mas depois o veremos face a face. Nós conhecemos apenas uma parte de quem é Deus, pelas coisas que foram criadas. Mas, quando estivermos na eternidade com Ele, vamos conhecê-lo por inteiro, porque Ele nos falará a respeito das maravilhas que Ele tem criado sobre todas as coisas, revelando em todo o tempo, de eternidade em eternidade, a sua grandeza. Esse versículo 2 revela a grandeza de Deus e revela que a glória dos reis é investigar e descobrir. Aquele que descobre fala: vejam, existe o avião. Aqueles que descobriram os barcos e foram aperfeiçoando as navegações falam: vejam, estamos descobrindo novas e novas formas de navegar. Todas essas descobertas, aqueles que descobriram o carro, que fizeram o primeiro carro, o primeiro motor que conseguiu fazer um carro circular, reduzindo a velocidade nos lugares, tudo isso foi sendo descoberto, que foi sendo descoberto, vai mostrando ao longo do tempo a glória de Deus e como Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Verso 3: para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Bem, veja que quem pode descobrir o que está no coração do rei? Quem pode descobrir o que está dentro do coração dele? Para a altura dos céus, para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. O texto aqui não está dizendo que não há como você conversar com o rei e ele abrir o coração e contar para você algumas coisas do que ele está pensando. Você pode chegar a conhecer algumas coisas, mas se o rei não quiser contar para você o que ele está pensando, não há como você investigar e querer descobrir. Muitas coisas ficam em secreto. Então, e na altura dos céus, os céus são muito altos. Ainda existem muitas coisas para serem descobertas. Você pode investigar e descobrir algumas coisas. O que o texto está dizendo no versículo 3 é: ainda tem muitas coisas que você precisa investigar e muitas coisas ainda para serem descobertas. Tudo que você descobriu sobre os céus, tudo que você descobriu sobre a profundeza da terra, tudo que você pode saber a respeito do que se passa no coração dos reis, nunca é tudo. Sempre vai haver algo a ser descoberto. Por isso ele fala: não há investigação alguma. Sempre vai ter algo a ser descoberto. A gente conhece algumas coisas, mas não há investigação alguma que seja suficiente para revelar toda a glória de Deus. Sempre existem coisas que nós ainda não pensamos e não sabemos, em razão das nossas limitações. Não existe investigação alguma que possa desvendar e revelar tudo o que há na altura dos céus, tudo o que existe na profundeza da terra, tudo o que está no coração dos reis. E nem precisa ir muito longe. Não há como investigar tudo que vai muitas vezes no coração das pessoas que estão à nossa volta. Quantos pais não descobrem: eu não sabia que meu filho estava envolvido com isso, porque não prestaram atenção naquilo que os filhos estavam fazendo. Os filhos muitas vezes nem sabem o que os pais estavam fazendo. Muitas vezes o cônjuge, a pessoa com quem você está casado, com quem você está casada, faz coisas e você fala: eu não podia imaginar que ele, que ela estava fazendo isso. Então, veja que para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Eu vou terminar essa aula de número 46 aqui, porque deu 34 minutos e nós estamos gravando esse curso com aulas de 30 minutos. Ficamos aqui com essas primeiras meditações do versículo 1, 2 e 3. Na próxima aula de número 47, vamos continuar falando do versículo 4 a seguir. Deus abençoe.
Amém, amém. Se você gostou desse vídeo falando sobre a glória de Deus e você conhece alguém que é ateu, que não acredita em Deus, compartilhe esse vídeo para que a pessoa pense como que pode existir tantas coisas que foram descobertas e que mostram a glória de Deus. Tem pessoas que estudam, estudam, estudam e elas estudam e dizem: eu que descobri isso. Na verdade, essa pessoa que estuda, você poderia perguntar para ela: você descobriu uma coisa de Deus, depois de vários anos de pesquisa, mas pegue todas as pesquisas de todas as pessoas que descobriram todas as coisas e procure conectar todas elas. E você verá que a conclusão única e lógica é que existe um ser que se chama Deus, que criou tudo conectado, uma coisa com a outra. Paulo falou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, está registrado um discurso que Paulo fez na Grécia. E ele fala: quando você olha para as coisas que foram criadas, você chega à conclusão de que existe Deus. E lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala também que as pessoas que não querem se achegar a Deus não têm desculpa, porque a glória dele está revelada nas coisas que foram criadas. Tudo na sua organização mostra que Deus existe, que há um ser criador que criou todas as coisas e conectou todas elas umas com as outras, e que tudo faz sentido. E esse sentido que fazem tudo aquilo que está sendo descoberto só revela cada vez mais a glória de Deus. Então divulgue esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.